Olha, gente, olha só, atenção papais e mamães, especial aí, educadores. Um estudo divulgado recentemente mostra que as pessoas com déficit de atenção e hiperatividade têm um cérebro levemente menor. Então, é sobre esta informação que nós vamos conversar agora com o neurologista, o Dr. Oswaldo Bramucci. Dr. Oswaldo, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Doutor, déficit de atenção, vamos falar para o pessoal de casa o que é o déficit de atenção com hiperatividade. Tá. Esse contexto de déficit de atenção ele mudou demais nos últimos anos, porque a gente tinha desde definições de hiperatividade, de déficit de atenção especificamente, de sintomas mistos, onde você tem déficit de atenção e hiperatividade. Você tem uma prevalência na população em geral, mundial, né, que vai variar em N estudos, na média de 5 a 6% da população mundial vai ter. Mas o que acontece muito nos dias de hoje? A gente tem déficit de atenção, ou uma descrição de déficit de atenção, mais como um sintoma que tem correlação com a sua performance na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, mas na definição do déficit de atenção, para você ter sintomas de déficit de atenção, você tem que ter problemas relacionados a todos os aspectos da sua vida por um período mínimo de 6 meses. Numa idade em que você pode começar a ter sintoma até os 12 anos de idade. Antes, você deveria começar a ter sintomas a partir dos 6. Então, para você ver como é que essa patologia, né, essa doença, ela vem mudando ao longo dos anos até a definição dela. O que a gente define como déficit de atenção hoje? Né? A gente tem uma série de sinais e sintomas que a pessoa pode ter, na média são 9, você teria que ter 6 deles alterados. Quais que são os mais comuns? Se a gente começa a falar, todo mundo tem em algum momento da vida, né? Dificuldade para poder executar tarefas que você não gosta de fazer, se perder em situações ou em pensamentos que você não gosta, manter o foco em situações que são difíceis, terminar uma tarefa que não seja prazerosa para você. E tem a questão de você ficar procrastinando, né? Assim, de você ter aquela dificuldade para executar uma tarefa, ou você deixa aquilo para executar sempre no último minuto. Se você for olhar na média, uma criança às vezes que gosta muito de estudar português, ela fica bem com português. Agora, se ela não gostar da matemática, vamos ter problemas. Ela só vai estudar nas vésperas, só vai estudar pela pressão. Exatamente. E aí a gente fica na expectativa de que a medicação vai mudar a forma como aquela criança vai responder a uma determinada situação, e isso não muda. Né? Assim, no dia que a gente vê um remédio que der vontade de a gente fazer uma coisa que a gente não quer fazer, eu começo a tomar. Né? Ainda não inventaram? Não. Eu sou o primeiro. Estou na fila ali. Mas, porque aí é a outra parte que entra na questão do déficit de atenção, que não pode ser só uma questão de você não querer fazer certas coisas. Você tem que ter uma inabilidade para realizar aquela tarefa, ou você demora muito mais do que normalmente você demoraria, outra pessoa da mesma faixa etária que você demoraria para poder executar aquilo. No consultório hoje em dia, eu pego um volume absurdo de pacientes, de colegas, ou a gente é questionado quando a gente está tratando de outros assuntos, mas a gente é questionado sobre sintomas de déficit de atenção, e eu vejo que hoje a gente tem muito mais problema com performance. A gente está cansado, a gente está desgastado, está acordando muito cedo, está indo deitar muito tarde. O tempo exige mais da gente, o trabalho, o estudo exige mais da gente, então a gente preocupa mais com a performance do que propriamente se há um déficit ou não. Exatamente. Você quer, na verdade, ter um ganho, né? Exato. Um aditivo ali. Para você ver como é que essas coisas são interessantes, você tem muito mais sintoma de hiperatividade em meninos, e você tem mais sintomas de inatenção em meninas. Mas por que isso? Assim, tem alguma diferença biológica específica definida? Não. Mas tem muita questão comportamental. Tipo, menino você deixa ele solto, ele brinca, ele sobe, ele desce, ele cai, ele levanta, ele corre. Menina, sentadinha, bonitinha, cabelinho, né? Não sai do lugar. Do quadradinho dela. Não sai, não. E
E essas questões comportamentais influem muito em como, às vezes, a gente vai perceber déficit de atenção ou não. Tem uma parte que é comportamento, que a criança, às vezes, tem uma liberdade maior mesmo, e ela não é tão tolhida igual a menina é. Aí você vê assim, nossa, esse menino é muito agitado. E a menina não, está lá quietinha, mas se ela está demorando 3 horas para estudar aquilo que o irmãozinho dela estuda em 1 hora, tadinha, ela é mais devagar e às vezes não. Ela tem realmente uma dificuldade para poder focar, mas ela compensa isso com um maior afinco para poder estudar. Talvez nessas crianças sejam as crianças que eu mais gosto de tratar, porque elas vão ter um ganho tão grande na qualidade de vida delas, que aquilo vai reverberar em todos os aspectos da vida dela. Ela vai ter mais tempo para brincar, ela vai ter mais tempo para poder conviver com outras crianças. Quando você tem o aspecto da hiperatividade muito presente no menino, eu costumo falar assim, olha, ele tem coleguinhas, ele consegue se relacionar bem com outras pessoas, ou o problema dele é só na sala de aula? Quando é só na sala de aula, ou aquilo é só a expectativa que às vezes os pais têm sobre como aquela criança tem que se desenvolver, isso eu vejo muito, e não é um julgamento, mas é uma questão que a gente vê muito, é em comparação entre um filho e outro. Cada um tem sua velocidade, e por mais que a gente não queira, se a gente tem um que veio antes, a gente fala assim, mas fulano estudou. E o padrão também hoje da educação também quer nivelar, ainda quer nivelar todo mundo ao mesmo patamar e sem considerar essas diferenças desses meninos. Então, se, por exemplo, só na escola ali ele está dando um problema, não quer dizer que, né? Não, essa questão do problema só na escola é aquilo que a gente mais vê, porque a professora chega e manda a mãe procurar ajuda porque o menino não está legal na sala de aula. A primeira coisa que eu vou perguntar é assim, desde quando que ele começou a ter um problema? E muitas vezes, quando a gente vai olhar, assim, não, ele estava bem até tal série. De tal série para frente que ele mudou. Fala assim, ele mudou de escola? Teve alguma diferença dentro do ambiente familiar? Às vezes teve alguma separação, alguma perda, que seja perceptível ou não para a família, que vai impactar demais na psique dessas crianças e isso vai influir na resposta delas. É diferente e é engraçado isso, que ocasionalmente eu pego crianças assim que estão no consultório, a mãe leva para mim para olhar para outra coisa e eu estou assim. É só dor de cabeça que ele tem? Assim, a gente vai percebendo assim que ele está agitado para ele. Ele não está conseguindo fazer as coisas do jeito que ele gostaria de fazer. Ou ele está tão alheio que ele está tendo perda. Ele está tendo perdas que ele não está percebendo. Uhum. Na idade adulta, e é a parte que entra muito a questão da performance, a gente tem feito mais diagnóstico? Tem. Só que qual que é a prevalência maior no adulto? Não é especificamente da hiperatividade, é da inatenção. E é muito difícil você separar uma coisa da outra, porque inatenção por si só, a gente pode ter porque a gente está cansado, porque a gente está dormindo mal. Há um déficit de alimentação. Sim, vitamina B12 baixa, alteração de hormônio tireoidiano, ciclo do sono alterado. Tem N coisas que podem estar alteradas, gerando uma perda de performance momentânea para você. Alguma medicação que você começou a tomar, às vezes até um antihipertensivo. Sim. Então a gente tem que levar em consideração a pessoa como um todo para a gente poder falar que a gente tem um problema específico. Déficit de atenção é doença? É, mas dentro de uma faixa muito estreita de sinais e sintomas. Agora, doutor, quando a gente fala aqui sobre essa pesquisa que já classifica agora o déficit de atenção como um transtorno cerebral por causa dessa leve redução, o que isso muda e qual é o olhar, por exemplo, para a questão estrutural do cérebro daqui para frente de quem é portador do TDAH? Olha, o estudo que foi feito, ele pegou um N muito grande de pacientes, mas ele colocou definições como se a gente tivesse 7 áreas diferentes do cérebro que podem ser diferentes no tamanho. Não é o volume cerebral como um todo. E esse estudo em si, ele não é um estudo que muda a forma como a gente trata no primeiro momento, porque a gente não teve mudanças na forma como a gente faz diagnóstico, ele continua sendo a mesma coisa. Mas só o que eles estão procurando mostrar é que sim, existem diferenças estruturais, que não é algo só psicológico da pessoa que gera aquele sintoma. A gente já sabia há muito tempo que a gente tinha alterações relacionadas a neurotransmissores, principalmente a dopamina, né? Dopamina e noradrenalina.
O que esse estudo está procurando corroborar agora é que a gente tem alterações estruturais no cérebro que tem correlação com isso. Que geram esse déficit aí até dessa... É aí que está a parte que eu, nesse momento, eu não posso te falar com tanta certeza, porque só de você, às vezes, fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico ou usar determinada medicação, isso muda a conformação de certas estruturas do seu cérebro. A gente imagina que isso é um sistema estático, mas na verdade ele está sempre mudando. Você subespecializa regiões do seu cérebro o tempo todo. As que você usa mais, elas ficam mais ativas, as que você usa menos, elas ficam menos ativas. O que você não tem, e o que esse estudo às vezes deixa meio que no ar e pode dar uma interpretação errada, é que você consegue, por mensuração de volume, definir se a pessoa vai ter determinado sintoma ou não. Isso não tem comprovação. O que eles viram é que dentro de um N de mais de 1000 pacientes, você conseguia ver alterações estruturais similares em pessoas diferentes. Mas isso é o que o estudo concluiu. No escopo do estudo existe isso, a gente tem alteração estrutural, do mesmo jeito que você teria para sintoma depressivo similar em pacientes diferentes, mas não necessariamente define. A gente sabe que o córtex pré-frontal, o sistema, a parte ventromedial dele é a parte que mais correlação com déficit de atenção tem. Mas não é condição sine qua non para você ter a patologia. Em relação ao tratamento não se mudou nada, em relação ao acompanhamento psicológico, que é condição primordial para você ter um tratamento efetivo a longo prazo, não se mudou nada. Mas é mais uma ponte que a gente tem no diagnóstico. É um avanço que se estabeleceu para conhecimento, tanto aí dessa questão cerebral estrutural, como até também para caminhar para o tratamento mais psicológico, né? E dentro do... E os remédios, por exemplo, para aqueles que fazem uso, doutor, também não muda nada. O tratamento ainda continua o mesmo, como você disse, ali setorizando ali a área cerebral? A gente tem duas vertentes muito grandes em relação ao tratamento. Uma dos psicoestimulantes que a gente usa, que aí no Brasil a gente tem a Ritalina, a apresentação, o metilfenidato, né, a apresentação que varia. Na verdade, a diferença que a gente tem é nas tecnologias das medicações que vão aumentar o período de tempo de duração da medicação. Né? Aí você tem, e não fazendo nenhuma propaganda, a Ritalina Elial concerta. E você tem a outra classe que é um pouco mais nova, que chegou no mercado há menos tempo, que é o Venvanse, que é a lisdexafentamina, que é um análogo da molécula. Nos Estados Unidos, a gente tem uma gama muito maior de medicação que a gente pode usar. Guanfacina, modafinilha, sais de anfetaminas diferentes que a gente pode usar de forma diferente. Mas como é que é um dado curioso? O Adderall, que é uma medicação que a gente usa nos Estados Unidos para poder tratar déficit de atenção, que são sais combinados de anfetamina, a primeira indicação dele, quando ele surgiu, era uma medicação para emagrecer. Que foi mudando de nome e depois o laboratório que produz hoje ele com o nome Adderall, deixou a indicação para perda de peso, né? E passou para a indicação de déficit de atenção. Tanto é que, por exemplo, desses outros aí, um dos efeitos, né, colaterais, na hora, para quem faz uso, é entender que o apetite diminui, o sono diminui. Então, assim, ele é um psicoestimulante que no corpo de quem tem déficit de atenção, ele tem um efeito paradoxal. É como se eu tivesse colocando um turbo em um carro que já tem. Ou ele corta o motor ou ele estoura. Então, é mais ou menos por aí. Assim, o que é interessante da questão de você dar Ritalina para quem não tem déficit de atenção. A pessoa fica agitada. Quem tem déficit de atenção e toma, às vezes a pessoa fica mais freia. Ele fica assim, fala assim, você sentiu diferença com o remédio? Eu falo assim, não. Eu fiquei meio triste, às vezes as crianças falam comigo, porque assim, elas voltam para um estado de relaxamento que elas às vezes antes não conheciam. Assim, é isso que é interessante, até algo que eu uso como um apoio na hora, assim, se eu tenho dúvida do diagnóstico, assim, se teve uma piora do sentido da agitação, de agressividade, provavelmente ou a medicação está mal indicada ou aquele diagnóstico está errado. Além das anfetaminas, a gente tem os tratamentos que a gente tem que associar. Porque a gente tem muita queixa de ansiedade, de estresse, sintomas depressivos associados, que se a gente não tratar direito, a pessoa mantém aquela perda de função. E vai ser sempre ali, vai só enxugando gelo, né? Usando uma expressão bem popular. Sim. Não dá o resultado, o benefício desejado já por um diagnóstico. Né? Sim, mas
quando a gente tá bem ajustado em relação ao tratamento medicamentoso, o que a gente tem num primeiro momento é um ganho em todos os aspectos da vida da pessoa. Ela pode não se sentir que ela ficou 100%, o que, como a gente trabalha com percepção, é muito difícil, mas ela tem a sensação de que ela está mais ágil, ela está mais alerta, ela está demorando menos tempo para fazer a mesma coisa. E em caso escolar, isso é muito mais evidente ainda porque as notas melhoram. A correlação com o professor, a mãe não é chamada tanto na escola igual era antigamente, dentro de casa, às vezes a relação interpessoal melhora, a quantidade de vezes que a mãe tem que fazer um reforço negativo, de não pode, não quero, não faço, diminui e a gente começa a ter mais reforço positivo. Em criança, e essa é a parte que entra na questão comportamental, porque a partir do momento que ela começa a ver que se ela ficar mais quietinha, ela consegue ter um ganho, ela começa a entrar naquele estado sem, às vezes, a gente estar precisando de medicação, porque ela vê que, bom, eu tenho uma coisa boa que vem de uma conduta diferente minha. E esse reforço positivo dessa conduta faz com que aquela criança, em alguns casos, não precise mais usar a medicação. E a gente tem um uso por um período de tempo mais limitado, ou a gente passa a deixar a medicação só para eventos mais específicos, no dia que for fazer uma prova, no dia que for vai ter um teste ali, vai ter um trabalho, e esses períodos mais acentuados para a criança. Sim, no adulto às vezes é mais difícil a gente deixar de usar a medicação por um período de tempo mais prolongado, porque ele tem sempre aquela necessidade de que a performance dele fica ruim quando ele não usa alguma coisa. Mas eu tenho mais de um paciente que, depois de um determinado tempo, a única coisa que eles estão usando, às vezes, é uma medicação para o transtorno de ansiedade ou para um quadro depressivo, do que necessariamente para um psicoestimulante para a queixa inicial que ele veio procurar, que era o déficit de atenção. Agora, só para a gente dar rumos finais aqui na nossa boa conversa, doutor, a questão do diagnóstico. O senhor falou em várias vezes, se eu tiver alguma dúvida... Vamos fechar aí para o pessoal essa questão do diagnóstico, considerando aí já como um transtorno cerebral. Tá. A melhor forma que a gente tem de definir diagnóstico, ela não é feita nem por neurologista ou psiquiatra, é pelo neuropsicólogo. É um psicólogo que é especialista na parte de avaliação neuropsicológica, que é um teste que compreende, eu me peço perdão se eu estiver errado, mas são 148 testes diferentes que podem ser feitos. Uau! E o que é super interessante nele é que se se tem, às vezes, assim, uma dúvida de um falso positivo num determinado aspecto do teste, ele tem um teste só para o falso positivo, só para o falso negativo. Então, quando é bem aplicado, não gera dúvida. E ele consiste em não de medir o QI daquele indivíduo, mas de comparar as múltiplas funções que o cérebro daquele indivíduo tem em diferentes faixas etárias, comparando com pessoas da mesma escolaridade e da mesma faixa etária. Então, assim, não tem muita margem para erro. Se você tem uma alteração executiva, uma dificuldade de executar determinadas tarefas sem eu passar para você o escopo todo daquilo, vai estar definido. Se você tem uma diferença na velocidade de processamento, o tempo que você demora para poder executar uma tarefa, vai estar definido. Se você tem mais capacidade matemática do que você tem capacidade visoespacial, vai estar definido. E dá para a gente um caminho de, às vezes, aonde está o problema, aonde que você está tendo uma perda maior, para a gente poder, às vezes, assim, aí sim mexer com essa medicação funciona melhor para isso, a gente tem um ajuste melhor. E até mesmo na questão de um profissional aí, de um psicólogo, psicopedagogo, para poder ajudar também em uma área mais específica, né? Sim. Eu não indico avaliação neuropsicológica para todos os meus pacientes, porque tem casos que literalmente assim está muito evidente a patologia. Mas um aspecto que eu nunca gostei é porque a gente tinha testes e a gente ainda tem testes que colocam só a percepção dos pais ou dos professores sobre o problema. E aí você chega lá e dá o Snapshot Test, é um deles que dá lá e fala: com que frequência que a sua criança deixa de fazer as tarefas que ela não gosta? Pouco, mais ou menos, muito ou muito frequentemente. Assim, isso é um aspecto muito subjetivo para a gente colocar como um diagnóstico de algo que a gente vai manter um tratamento por um período tão longo. Então, assim, eu acho que ajuda a pessoa a procurar a gente, a vir até nós para poder definir se é um problema, mas eu não considero como definição de tratamento. Eu acho que isso é algo que a gente vai fazer junto da família, junto do paciente, e
usando as ferramentas diagnósticas que a gente pode usar quando houver necessidade. Doutor, tem algumas perguntas aqui, mas elas, né? Por exemplo, tem aqui a do João Paulo de Santa Cruz, do Capibaribe, lá em Pernambuco. Quais os exercícios que podem ajudar a tratar o déficit de atenção? Não são só exercícios, né? Não, mas pensando em exercício, eu acho que exercício mental, no sentido dele procurar gerar uma rotina para ele, dele ter uma agenda, dele programar o dia, para ele se perder menos, isso é um belo exercício para quem tem a parte mais desatenta do déficit de atenção. Esse cara sou eu. Meu avô também. Até hoje ele tem um papelzinho, coloca no bolso. Sim, esboço, por exemplo, a administração tem que estar ali, porque senão... Mas evita, às vezes, uma queixa muito comum, assim, que eu me perco sempre. Ou a chave está sempre em algum lugar. Se você tiver um lugar certo para você guardar essa chave e você se treinar a colocar ali, você não perde ela mais. Tirando quando os meninos tiram do lugar. Aí já é outro problema administrativo. Não é? Gente, olha só, eu conversei com o doutor Oswaldo Bramucci, neurologista, veio nos falar aqui sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, agora considerado como um transtorno cerebral. Nos falou aí sobre essas questões estruturais, o que mudou e aquilo que também ainda não mudou. Então, fica aqui o nosso agradecimento, doutor. Um prazer foi Muito meu. Obrigado pela aula que o senhor nos deu aqui. Volte sempre. O canal está de portas abertas e telas abertas para o senhor. Tá joia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.